Fala galerinha, estamos começando hoje mais um Papumcast, agora com uma nova retomada e o bicho vai pegar toda semana para vocês conteúdo, corte exclusivo no YouTube também, ele completaço, tá? Então segue acompanhando a gente. Antes da gente começar, eu vou estar agradecendo aos nossos patrocinadores, a galera que está fazendo parte do nosso time, está fazendo parte aqui desse podcast, onde a gente vai trazer muita informação preciosa para vocês, pequenos empreendedores, grandes empreendedores. E assim, são conteúdos que você, que está começando o seu negócio, que já tem o seu negócio, precisa melhorar o seu negócio no marketing, na gestão, é aqui que você vai encontrar muito conteúdo que vai agregar muito para a sua empresa. Então vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer aqui ao Posto Varanda do Lucas. Valeu, aquele grande abraço, parceiro nosso aí. E os melhores combustíveis, o melhor pãozinho de queijo com café, naquela conveniência top. Depois temos a Papum Digital, que é a maior empresa de marketing do mundo. Vai deslanchar mais ainda. Bom Pão, a maior empresa fabricante de pão aqui em Mojimirim e região. Mais de 40 anos de empresa, então não precisa falar nada, é a qualidade, né? Temos também o Deck Beer do Vitinho. O moleque é brabo e mandou pra gente aqui até algumas bebidas, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Deck Beer, o melhor beer da cidade de Mogi Guaçu, o mais top, completaço e que você vai encontrar qualquer tipo de bebida. Não tem erro, os caras é brabo. Germano Consultoria, onde você vai fazer a sua empresa deslanchar ainda mais no mundo dos negócios, onde você vai conseguir gerir a sua empresa na parte financeira, na parte administrativa e tocar o barco. Só top, só fera. Remax Companhia de Imóveis, a companhia de imóveis da doutora Solange. Agradeço muito pela participação aqui com a gente também. E a melhor imobiliária da cidade, não tem para ninguém. Remax Companhia de Imóveis, ela é top. Locação, venda, os melhores corretores, os melhores atendimentos, vem que é sucesso. Somos sim administradora, da doutora Solange também, administradora de condomínio, a maior administradora de condomínios da região. Então, sucesso, qualidade, confiança, não tem para ninguém. Eles botam para quebrar e administram seu condomínio como ninguém. É isso. Bom, galerinha, tá passado aqui todo o roteiro inicial e vamos que vamos conhecer o nosso convidado, Kaique Germano, da Germano Consultoria. Kaique, valeu pela participação. Agora, não só participando como participante, daqui a pouco um novo integrante aqui com a gente. Muito obrigado pela participação e vamos embora. Legal, Carlos. Obrigado pelo convite. Somos agora integrantes junto com você aí do nosso podcast. Vamos trazer muita novidade, vamos falar de muito negócio, vamos ajudar as pessoas. Isso aí. Esse é o nosso intuito aí. É isso aí. Kaique, antes da gente começar, cara, eu queria, assim, antes da gente ir pro bate-papo mesmo, pra gente poder falar sobre um pouquinho, queria que você contasse um pouco da sua história, de quem é o Kaique ali. Quem que é o Kaique Germano? Só o Kaique, o Germano não agora, só o Kaique. Legal, bacana. Olha, para começar a falar, tem que lembrar das origens, né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, a base familiar, né? Sou de Mogi Guaçu, desde sempre, natural daqui. Apesar de ter passado um período fora, né? Quando eu fui fazer faculdade, trabalhar, fiquei um tempo em Campinas, né? Fora assim, né? Fora da cidade. E aí retomei em 2018 para cá. Sou um garoto humilde, de família simples, sempre buscando ajudar as pessoas, independentemente da forma. Hoje a gente consegue ajudar pessoas de outras formas, né? Do que a gente conseguia inicialmente, mas sempre com o intuito de ajudar, de transformar. Um cara realmente que busca ali ser empreendedor desde pequenininho. Então tive muitas iniciativas que me fizeram pensar depois de um tempo que isso era empreendedorismo, né? Então eu sempre fui aquele cara bacana que tentou ajudar, que sempre fazia conta bem, sabe, fazia conta de tudo. Então era aquele cara bem regradinho, disciplinado. Então isso foi me falando, me mostrando com o tempo que tinha muito a ver com empreendedorismo. E aí entrei nessa batalha diária do empreendedorismo. E aí estou aí até hoje. Então falar um pouquinho de mim falar um pouco das origens e do empreendedorismo. Acho que se resume a família, claro, mas também ao empreendedorismo aí. Antes de você entrar assim na parte de empreendedorismo, você quando criança mesmo, cara, você tinha algum sonho a seguir assim, tipo, sei lá, ser jogador de futebol, ser cantor, sei lá, sabe? Você tinha algum sonho nesse sentido? Jogador de futebol, né? Como a maioria da minha geração, né? Então, tentei ser jogador, até fiz
alguns testes e joguei algumas categorias de base, mas depois de um certo tempo você vê que é um mundo muito inseguro e não são os melhores, enfim, o futebol é uma coisa não decifrável ainda para mim e ainda para muitos, né? Então, mas o objetivo era ser jogador de futebol, né? Amava futebol, sempre fui um bom aluno na escola, assim, em notas, não então em comportamento assim, mas o objetivo era ser jogador de futebol. Entendi. E quando você começou nessa questão de querer ser jogador de futebol e tal, mas você mantinha ainda algum alinhamento junto com, quero fazer uma faculdade, se não der certo, ou você não tinha esse pensamento ainda? Você, tava focado só no futebol e depois totalmente focado em faculdade, sei lá? Não, até os 17 anos era futebol. Entendi. Era treinar, era a vida de jogar futebol, né? Então, aí depois, com 17 anos, devido a algumas situações da minha vida, eu decidi fazer engenharia, né? Mas não era diretamente ao empreendedorismo, era ser engenheiro pelas facilidades que a gente achava que tinha em cálculo até enfrentar uma engenharia. E a gente vê que a gente não entende muito bem de cálculo, não. Entendi. Você sempre foi encanado com conta, assim? Sim. Com esses negócios de matemática e tal? Otimização, conta, sempre... Tabuada foi uma coisa que eu aprendi muito cedo e decorei e aprendi, então isso me facilitou bastante a questão da matemática. Quem que era da sua família assim que tinha mais esse vínculo com a parte da matemática? A minha mãe. Ela tinha mais essa facilidade com matemática. Sim. E aí eu também tinha um primo que já era engenheiro, fazia engenharia na verdade, e aí me tendenciou essa parte da engenharia. Então a facilidade era mais nesse sentido. Porque assim, às vezes a gente fala, não, essa área de matemática e tal, que nem você tem irmão, certo? Sim, sim. O seu irmão, no caso, ele é muito para a parte da matemática também? Ele é exatas, humanas? Não, é humanas, advogado. Entendi. Né? Então, nada muito de exatas, não. Entendi. Porque assim, são perguntas que a gente faz, cara, porque às vezes muita gente, não, conheço o Kaique e tal... E o Kaique é um cara das contas e tal. E tem gente que vai ver o podcast e não faz nem ideia, mais ou menos, né, da situação. Sim. Mas chegando nesse ponto aí, quando que você começou a trabalhar e ganhar o seu primeiro dinheiro? Como que foi essa história aí? O primeiro emprego foi como vendedor, né? Do quê? De plano de celular. Então eu trabalhava numa operadora. Chato, hein, fazer plano. A pessoa vinha fazer recarga, você tinha que converter ela num plano, né? Você tinha que mostrar que naquela época quase ninguém tinha ainda. Era um status você ter o celular de conta na época. Então o objetivo era converter isso. Então eu trabalhei, acho que ao total deram quase 3 anos vendendo em operadoras diferentes. Depois fui tendo outras oportunidades, mas no intuito de pagar a faculdade, no intuito de se manter ali, pagar a faculdade e o ônibus para estudar, né? E aí foram quase 3 anos nessa batalha. E aí com o primeiro salário, como eu já estava na faculdade, então era para a faculdade, né? Então eu comecei a trabalhar com 17 anos e a faculdade eu iniciei com 17. Então meu primeiro salário já foi na matrícula da faculdade. Você lembra quanto você ganhava nessa época? 680 e alguma coisa. Era o salário mínimo da época. Você nem chegou a pegar ele e comprar um tênis e comprar, não. Foi já direto para a faculdade. Nem deu tempo. Não. Foi o primeiro foi para matrícula. E aí o dinheiro do ônibus já não tinha ele, então aí a base familiar, meu pai, como sempre, fenômeno, me ajudou, né? Mas não tive essa questão de, meu primeiro salário eu gastei em algum lugar, no shopping, não, foi direto na faculdade. Nossa, eu vou falar pra você que o primeiro eu peguei também, minha mãe falou assim, não, o seu primeiro dinheiro pode... fazer o que você quiser. Aí peguei, nossa, já comecei a arregaçar, né? Primeiro salário, primeiro dinheiro que entrou na minha vida pra mim. Eu tive esse momento... numa promoção dentro da empresa que eu trabalhava em Campinas, que aí eu fiz isso. Nossa, minha primeira promoção aqui foi algo que eu pensei que eu não ia conseguir gastar dentro do mês, mas consegui, com muito esforço, consegui gastar dentro do mês. Caramba. No caso, você trabalhou nessa empresa, no caso de vendedor, né? Sim. E aí, como é que foi sua trajetória, tipo, profissional? Legal. Eu fiquei quase 3 anos para realmente pagar a faculdade, mas eu falo que foi uma base muito bacana, porque hoje a vida é vendas. Então você está se vendendo ao tempo todo para todo mundo, desde o seu relacionamento, amizade, trabalho, enfim, você se vende o tempo todo. E lá eu aprendi muita coisa, né? Durante o trabalho a gente não enxerga isso, né? Mas a gente lida com todos os públicos, e a gente lida com todas as idades, a gente lida com todo tipo de pessoa, né? De comportamento, então isso me ajudou bastante. Então foram quase 3 anos. Aí eu fui direto para fazer
estágio na área. Então, uma empresa lá em Espírito Santo do Pinhal. E aí eu fiz uma rotina bem intensa ali nesse momento. Então, eu morava aqui em Mogi Guaçu, trabalhava em Espírito Santo do Pinhal, voltava para Mogi Guaçu, ia para Campinas fazer faculdade, voltava de Campinas. Então, eu acordava 4h30 da manhã e ia dormir 00:30. Todo dia? Todo dia. Foi um ano assim. Foram quase um ano, 11 meses e alguma coisa. Caramba. Então, foram tempos bem difíceis, porque dormia 4 horas por dia. Então, você escolhia, chega em casa, eu tomo um banho ou eu faço uma refeição. E aí, variava do dia. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19. 19? Quase 20 já. Nem tava, tipo, não dava nem tempo de ir pra festa, nada, né, mano? Não. E eu saí para ganhar menos do que o salário mínimo na época. Sim. Porque era estágio. Entendi. Só que daí, como eu era de outra cidade, o ônibus só saía junto com o administrativo. Então, meu estágio acabava 3 horas da tarde e o ônibus só saía 5 horas. E eu fazia essas 2 horas de extra para a empresa, né? Então, aí eu continuava lá. Então, saía de lá 5 horas da tarde, voltava para Mogi Guaçu, descia no ponto de ônibus. Do outro lado da rua já estava meu ônibus para ir para Campinas. Então, já viajava direto para Campinas, estudava, o ônibus só saía de lá 11 horas, porque tinha outras faculdades. Chegava aqui em Mogi Guaçu 00:15, até chegar em casa 00:30, tomar banho e tal, ou comer. E aí, no outro dia, 4h30 da manhã, já estava de pé. Por quê? Porque eu pegava um ônibus que rodava Mogi Guaçu, um pedaço de Mogi Mirim, para poder ir para Espírito Santo do Pinhal. Entendi. Então, eu saía daqui de 4h30, 15 para 5 horas. Chegava lá já quase 7 horas em ponto, porque rodava ônibus até chegar lá. Então, foi essa vida aí quase um ano. Sim. Né? Então, foram um período também que tive pouca oportunidade de lazer. Mas você fazia basicamente o que na empresa, assim? Lá eu era estagiário da área de melhoria. Então é uma área que hoje eu atuo com a Germano, né? Mas eu tentava otimizar. Então eu trabalhava numa multinacional que fazia chicote para carro. Então, automotivo. E aí a pressão era grande e eu trabalhava numa área de melhoria e redução de custo. Entendi. Então a gente estava com os projetos na linha de produção, tentando otimizar centímetros de cabos para poder reduzir. Né? Então tinha a montadora da Volks, PSA, e também tinha da Renault. Então eu trabalhava fazendo redução de custo, era estagiário, né? Mas o objetivo era encontrar melhorias e redução de custo para a empresa. Você acha que nessas empresas, mano, você conseguiu ver assim muita coisa que hoje agrega para você e o que você lembra? O que mais marcou você dentro de uma empresa maior, assim, desse tempo de trabalho seu? Olha, nem todas foram positivas. O que mais me marcou, na verdade, que eu trago hoje para a minha empresa, é realmente colocar as pessoas à frente dos negócios. Eu digo em que sentido isso? É que dentro da Germano hoje, eu zelo muito por treinamento, conhecimento, eu zelo pelo consultor. Né? E isso eu vi que em multinacionais a gente não tem esse espírito. Até em empresas pequenas e médio porte, a gente não tem essa transparência com o colaborador. Então você está trabalhando aqui, você não sabe o que o seu chefe está pensando ali na outra sala. Sim. Se você vai ser desligado, se ele está insatisfeito com o seu trabalho. Então você não tem essa visão. E eu enxergando tudo isso nas pequenas que eu trabalhei e nas grandes, eu tentei vender outra coisa para minha equipe. Tento vender todos os dias e cumprir com outra situação, que é transparência. Sim. Tudo aquilo que dá para se falar, é claro. Né? Mas os planos da empresa, onde a pessoa acerta, onde a pessoa erra. Então, a comunicação e a transparência, eu tento prezar, né? Porque eu não encontrei isso normalmente onde eu trabalhei. E não é onde eu trabalhei. Você não encontra isso no mercado. Né? Então, hoje, o foco da Germano, quando fala dentro da empresa, né, no negócio, é a transparência e a comunicação com a equipe. Então, eu tenho reuniões diárias de alinhamento, eu tenho reuniões semanal. Então, assim, eles sabem onde eles acertam e onde eles erram. Então, a gente deixa isso muito claro para que eles possam evoluir. E não só evoluir profissionalmente, mas como pessoa. E ter essa situação. As pessoas têm dificuldade em ouvir a verdade, as pessoas têm dificuldade em enxergar, em aceitar uma crítica. E aí eu busco muito ter essa transparência com a minha equipe para que as coisas deslanchem. No caso desses exemplos que você citou, no caso do seu antigo emprego, né, quando você era CLT, você via que assim, a gente viu que mudou muito o mercado de lá para cá, certo? Faz quanto tempo que você saiu da empresa? 2018 que eu saí da minha última... Beleza, 2018.
mesmo que seja 2018, a tecnologia mudou muito e o mercado também mudou muito, principalmente por conta da pandemia, certo? Sim. Mas para você, o que você vê que naquela época talvez era muito positivo e o que nessa época não é tanto? Ou vice-versa? O que você acha disso? Olha, o que eu enxergo que evoluiu muito é a tecnologia para trabalho home office, remoto. Então hoje eu não preciso, hoje eu atendo o cliente em todo lugar do Brasil, né? Então acho que essa comunicação remoto, ela facilitou muito o trabalho, né? O que eu acho que ainda é um ponto, porque eu tenho clientes que eu tento implantar isso, é essa transparência e comunicação. Então assim, o reconhecimento, eu falo isso para as pessoas, o pior processo seletivo que você faz é quando um colaborador bom saiu, você está substituindo alguém bom, porque ele saiu por qualquer que seja o motivo. Então, isso eu ainda enxergo que as empresas não conseguem reter os talentos. Então, elas não separam o joio do trigo, quem é bom e quem é ruim. Quem é bom você tem que ter uma situação, quem é ruim você tem que treinar. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que assim, por que você acha que uma empresa, claro que é a maior, ela muitas das vezes acaba deixando meio que de lado assim, certos funcionários bons, deixa meio que ele decidir o futuro e sair da empresa por conta do que ela mesma talvez fazer um trabalho ali de, sei lá, ter mais vínculo com o funcionário, entender o que está acontecendo para manter um cara que é bom do que perder, sei lá. Eu acredito que são a soma de alguns fatores, né? É difícil você falar que é um ou é outro. Sim. Mas eu acredito que são a soma de algumas situações, tais como, por exemplo, vamos lá. Primeiro, já ter tido algum problema com alguém que você confiava e ajudou e essa pessoa fez alguma coisa para você. Então você cria aquele bloqueio. Já ajudei um funcionário, aquele que eu ajudei fez alguma coisa contra a empresa. Tá. Esse é um ponto. A segunda situação é falta de processo na empresa. Então não está claro o que cada um tem para fazer. Não está claro nem que o dono tem que fazer na empresa. Então ele não consegue replicar isso. Então a ausência de processos, de documentação, de treinamento, isso também acontece. A outra situação, que é a mais importante de todas, na minha visão, é o processo de recrutamento e seleção. Acho que você tem que fazer bem o seu processo. Normalmente a gente não faz bem. Alguém saiu. E aí você contrata alguém porque alguém indicou, chegou um currículo no seu e-mail, aquele currículo é bom. Eu há muito tempo não contrato currículo. Eu contrato pessoa, treino habilidade e a gente chega num bom profissional. Então acho que o processo de recrutamento e seleção, ele é feito, vamos falar o português, claro, às coxas. Então tem que contratar, essa pessoa falou bem, vamos lá, pega o currículo dela muito boa ou indicou. Então acho que isso faz com que as coisas aconteçam. E aí, por você não fazer um processo seletivo bem, não está clara a cultura da empresa, não está claro como a empresa funciona. Então, é algum desses fatores. Ou é alguma coisa que aconteceu e você perdeu a confiança de todo mundo, então todo mundo você nivela por baixo. A segunda é ausência de processo, nem eu sei o que eu estou fazendo na minha empresa, como é que eu vou falar para o meu colaborador, então está todo mundo ali trabalhando e vamos ver o que vai dar. E a terceira é eu não conseguir contratar as pessoas certas. E aí eu não consigo identificar as pessoas, porque daí você tem que ficar lutando, quem que é bom, quem que é ruim, mas o seu processo você tem que filtrar. Claro que não existe processo seletivo perfeito, você falha no processo, as pessoas, às vezes elas não são transparentes, então isso acontece, né? Mas eu classificaria os 3 principais motivos, são esses. Sim. Pandemia, para você, quando a gente fala de pandemia, a gente lembra que teve muitas empresas que quebraram, mas tiveram muitas empresas que cresceram muito. Sim. O que você acha para você, num geral, de todas as empresas? Antes de você responder, só quero deixar claro que assim, a gente vai falar da Germano daqui a pouco. Claro. Tá? Não? Esse ponto da pandemia, eu quero que você fale assim, pode ser com a visão que você tem dos seus clientes, mas também como que seria todo, se você... né? Num geralzão. Legal. Primeiro é um momento muito triste, né, de perdas, né, sinto muito por isso. Falando em negócios, quem se adaptou à tecnologia, quem se movimentou, e depende do segmento, é claro, também, né, então é difícil falar, se movimentar, se adaptar, quando é um segmento que ficou totalmente restrito. Então tem muito a ver também com a restrição, né, determinados setores foram totalmente prejudicados que não tinham muito o que fazer. Né? Então, teve gente que se destacou nesse setor, mas é um ponto fora da curva, então as pessoas acabaram mais lutando para sobreviver. Mas outros setores foi se adaptar
a tecnologia, foi se adaptar a abrir canais de vendas diferentes, foi realmente se reinventar. Eu costumo comparar com um pneu de chuva, Fórmula 1. Se você vai com um pneu que não é de chuva para o dia de chuva, você tem um problema. Então, você teve que trocar os pneus na pandemia e o negócio estava andando. Sim. Então, eu classifico assim, a pandemia, falando só de negócios agora, né, não trazendo para o âmbito pessoal, é quem teve a oportunidade de ter ainda o seu nicho funcionando de alguma forma, porque teve alguns mais restritos, é se reinventar, tecnologia, abrir a mente, outros canais, buscar novas situações, novas oportunidades. Então, eu coloco como uma reinvenção daquilo que você tem de oportunidade. Né? Então, eu classifico dessa forma. E da pandemia, ainda, querendo ou não, eu acho que tiveram muito mais empresas que quebraram do que empresas que cresceram, certo? No meu ver, tá? Sim, mas para você, você acha que sobrou muita oportunidade ou faltou organização? Bom, eu acho assim, que a pandemia, como que eu posso dizer, ela só expôs num nível muito maior aquilo que era para acontecer. Então, se você era um empreendedor revolucionário, com uma visão bacana e teve a oportunidade do seu segmento, você se destacou. Se você vinha no cheque especial, se você vinha só cobrindo os buracos, disfarçando as evidências, e aí o que acontece? Chegou a conta. Né? Então, eu entendo que foram mais empresas que fecharam, entendo que hoje existe uma forma de gerir negócio antes pandemia, pós-pandemia. Né? Então, eu acredito muito que empresas que foram abertas muito tempo antes da pandemia, aí tem uma estrutura, mas se fosse aberto pós-pandemia, não teria os mesmos resultados. Porque já criou uma carteira de cliente, criou caixa. Então, já não é mais só a empresa que faz o negócio girar, porque a empresa já é consolidada. Quem abre depois da pandemia tem uma outra visão. A concorrência é diferente, o mercado é diferente, a postura do cliente, enfim. Então, existe, para mim, duas formas, dois cenários. Antes pandemia e pós-pandemia. Né? Então, eu classifico dessa forma. Mudando de assunto, Germano Consultoria. Quando que surgiu a Germano Consultoria? Por que ela surgiu? E como que foi esse período de pandemia para a Germano? Legal. A Germano, como eu disse lá no começo, acho que tudo que eu fiz na infância, na juventude, tirando a parte do futebol, eu sempre olhei muito para essa questão de otimização, para a questão de como fazer melhor. Né? Eu classifico também que tem dois tipos de preguiçoso. Tem o preguiçoso que faz duas vezes, porque ele faz mal, e tem um preguiçoso que ele tenta achar a melhor forma para fazer mais fácil. Né? E eu me considero preguiçoso da segunda forma, que me dá uma missão, eu tenho que fazer ela a semana toda. Eu vou testar 5 formas diferentes para ver como que eu vou fazer isso melhor. Entendi. Então, isso eu sempre tive na minha mente, desde pequeno que eu me lembro. Tá? Então, a Germano surgiu de um momento que eu tive um desgaste na empresa que eu trabalhava. Então, muitas coisas mudaram, direcionamento. Uma multinacional dorme de uma forma e acorda de outra. Então, eu tive uma vontade de sair da empresa. Né? Me programei, foram mais de 8 meses para poder sair, comuniquei, enfim, fiz tudo o que eu precisava. E aí eu busquei achar o que eu faria. Né? Eu queria retornar para a cidade também, de Mogi Guaçu, e como que eu voltaria. Nunca tive o receio, eu vou voltar para Mogi Guaçu, nossa, parece que eu fui derrotado. Nunca pensei dessa forma. Eu até queria voltar. Né? Eu gosto da cidade, então eu queria voltar. Mas eu vou voltar para fazer o quê? Né? Então, eu pensei aquilo que eu fazia dentro da multinacional, aquilo que eu gostava de fazer. Durante a faculdade, eu conheci meu professor coordenador, que ele tem uma consultoria, né? Converso com ele, já conversei com ele várias vezes, e aí aquilo abriu minha mente. Lean, que Lean é melhoria, né? Lean Manufacturing é melhoria contínua, vamos falar assim. Sim. Então, como eu trabalhei no estágio, como nessa multinacional que eu trabalhei, tinha muito contato com pessoas de melhoria contínua, né? Tenho amigos até hoje, antigos gestores, que são amigos. Então, eu gostei da área. E eu pensei, como que eu posso fazer isso? E aí eu pensei em fazer para pequenas empresas.
gostava muito de gestão, gostava muito de resultado, e aí eu trouxe para fazer para as empresas, né? Então, falei, vou fazer aquilo que eu sei fazer numa empresa menor e vamos criar as metodologias. Então, surgiu a Germano dessa forma. Mogi Guaçu, isso era pré-pandemia, mas já estava com uma carência de lojas, você via muitas lojas fechando, então você via muita coisa acontecendo. Tenho muitos colegas e amigos que são empresários e relatavam as dores. E aí eu falei, caramba, acho que isso eu consigo ajudar. Né? Então, comecei lá, meu primeiro cliente, um restaurante de comida japonesa, eu nem comia na época, e aí como que eu posso ajudar um restaurante? Saí de uma multinacional holandesa, do ramo têxtil, como que eu vou fazer? E aí eu estudei, peguei ali para desenhar e foi embora. Né? Então, meu primeiro cliente foi um restaurante de comida japonesa, e aí depois foi deslanchando. E aí, no caso, o que assim, foi feito nesse trabalho desse restaurante de comida japonesa exatamente? Olha, para a galera entender um pouquinho melhor, porque, por exemplo, às vezes você fala, pô, fiz um trabalho lá e tal, mas especifica um pouco alguns detalhes, porque dependendo da situação, alguma empresa, alguma pessoa tem dúvida e talvez seja o caminho certo para ela também. Perfeito. Então, o primeiro trabalho do empreendedor é seguir, né, as diretrizes de uma empresa como uma empresa grande. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Esse é um crime... Muita gente confunde, né? Isso é... Nossa, é crime. Muito normal, velho. Muito normal disso acontecer, né? Sim. Eu falo que, acho que mais de 50% dos pequenos, acho que muito mais, na verdade, não dividem a pessoa física da pessoa jurídica. Esse é o principal problema, né? Então, esse foi um dos trabalhos. Dividir. Abre essa conta aqui, põe essa aqui, não mexe nessa aqui, define seu prolabore, o salário do dono, coloca aqui e beleza. Esse foi o primeiro passo. Não paga o aluguel da casa com isso, não faz isso com aquilo. Então, dividir isso exatamente, tá? Outra situação foi precificação. Por que você vende a água dessa forma? Porque o outro é a R$2. Porque o meu concorrente é R$1,80. Mas e o custo do seu concorrente? Como é que você está comparando isso? Não, mas é que está vendendo bem. Eu acredito que esteja vendendo bem, né? Mas e o lucro, né? E o lucro. Então, se você está vendendo a R$2, a R$1,80, se o seu concorrente vende a R$2, você está vendendo mais barato que ele. Só para vender mais barato, né? Não faz sentido. Né? Então, você tem que avaliar o custo para ver se vale a pena essa operação. Claro que tem os produtos notáveis. Então, eu quero que meu rodízio chame atenção, mas o meu suco ele é um valor mais agregado. O meu sorvete. Isso tudo bem, isso é natural, né? Isso, os supermercados, enfim, o varejo em si faz esse trabalho. Mas o importante é que você tenha base na sua precificação. A minha precificação, ela é porque eu tenho meu custo fixo atrelado, porque a minha margem de lucro é essa. Aí tem as palavras bonitas, o markup e tal, mas o resumo eu compro X, eu tenho meu custo fixo, variável, eu quero essa margem de lucro e está aqui. Quanto que é aceitável? E aí eu vou trabalhar o mercado. Nem sempre as pessoas vão no mais barato. Nem sempre as pessoas vão no mais caro. As pessoas vão na qualidade, no atendimento e assim por diante. Então, esse foi um outro trabalho feito. Né? Uma outra situação também é a questão da padronização. O Sushi Man da sexta-feira faz o temaki que parece dois temaki dá para fazer. O Sushi Man de sábado faz um temaki miniatura. Exatamente. Então, esse padrão também tem que trabalhar. Eu quero ir lá na sexta ou no sábado, eu quero comer o mesmo temaki. Mesmo tamanho, mesmo tudo, tamanho, né? Mesmo cebola. O cara deixa dourar mais quando eu peço grelhado, o outro vem cru, mesmo eu pedindo grelhado. Então, essa é uma situação também, entre outras, mas só para ficar um pouco mais claro aí para você. Sim. E aí, esse trabalho da Germana, ele demora, né, velho? Porque, tipo, você parar para pensar, organizar essa parte financeira, deixar tudo certinho, aí você faz essa programação, que nem você falou dos pratos, né? Deixar tudo o prato mesmo tamanho, tal. Isso é só um detalhe, um exemplo que você está dando de um restaurante, né? Sim. Você pegar uma outra empresa muito maior aí, tipo, cara, é muito processo, é muita coisa, né? Sim. Eu falo assim, o trabalho compara outros colegas prestadores de serviço, né? Acredito que né, vem conhecendo cada vez mais a Papum passa por isso. O cara quer contratar um marketing e amanhã ele quer ser o mais conhecido do Brasil nessa questão. Exatamente. O cara que vai no nutricionista, ele quer emagrecer em 20 dias comendo aquilo que ele come porque ele está pagando uma nutricionista. Um personal, tem amigos nutricionistas, personal, passam por isso. Então, as pessoas, elas não querem passar pelo processo, elas querem os resultados. Por isso que hoje na internet tem muita coisa que as pessoas compram
pensando que o resultado está naquela compra, naquele PDF, naquele vídeo. O resultado está no seu dia, está no dia a dia do trabalho. Você precisa de uma orientação, você precisa de, muitas vezes, consultoria, treinamento, né? A direção, mas a execução é sua, né? Então não compre nada pensando que aquilo vai resolver. Sim. Vai resolver o seu trabalho. Exatamente. E tem muito desses gurus, né? Tipo, pô, não, compra aqui e tal. Organiza a sua empresa financeira em até 7 dias para R$ 79,90. Os caras vendem muito isso daí, né? Sim, a gente vê e tal. E o quanto isso... Eu tô acompanhando um pouco mais de perto, né? Por conta da Germano. Mas eu vejo o quanto é complicado, detalhado. Tem muita coisinha para ser acertado. Sim. E essa pressa da galera, né? De querer tudo para ontem. Acho que envolve muito por conta desse negócio de celular, né, velho? Principalmente também, eu acredito pela comparação. Você tem uma loja de roupa, mas tem a loja de roupa ali em tal lugar que ela tem muito mais seguidores, que ela vende bem, a dona comprou um carrão e assim, não. Você nem sabe, às vezes a pessoa tem herança, se ela ganhou na Mega Sena, sei lá, né, velho? Na verdade, é que a comparação, né? A gente tá aqui, claro, nas redes sociais, ela é importante, ela traz muitas coisas boas, mas, por um outro lado, traz uma comparação que é desnecessária. Totalmente inválida, né? Para mim, tenho muitas concorrências de consultoria espalhadas pela internet, já acompanho alguns, né? Já acompanhei outros, e tá tudo bem. Sim. Não me comparo. Aquela consultoria tá indo muito bem, parabéns para ele, espero sucesso. A minha aqui eu tô caminhando e vai dar certo, porque eu trabalho muito, faço as coisas certas. Justo. Então, não me comparo, né? Você pegou justo comigo, né? Mas não me comparo com ninguém. Sim. Né? Não tenho o estágio. A consultoria começou comigo, uma mesa e um notebook, e hoje eu tenho uma estrutura, né? Graças ao trabalho, graças a Deus também, a família, as pessoas que trabalham comigo, né? Então, isso é muito importante que eu levo para mim. Eu falei isso com o Rodrigo, que é meu sócio lá na Germano, que é isso. Eu sempre tentei mostrar a Germano menor que ela é. Porque eu não quero que as pessoas contratem ela pelo status dela. Eu quero que as pessoas contratem ela pelo resultado que ela traz. Né? Então, eu sempre estou preocupado no resultado. Sim. O que eu ouço muito dos clientes, dos amigos, parceiro, o que fazer todo mundo sabe. O que eu falei aqui, separar pessoa física e pessoa jurídica, acho que todo mundo sabe. Isso, né? As inteligências artificiais, o Google, enfim, você vai procurar essa resposta. Mas como? Me ajuda a facilitar esse processo. Esse é o trabalho da consultoria. Né? Não simplesmente faça isso. Toma aqui uma lista de atividades do que fazer. Sim. Mas isso aqui, se fosse para a lista de atividades do que fazer, eu digitava na internet. E até bom, né? Você falar essa questão, eu não quero que as pessoas contratem a Germano por ela ser o que ela é nas redes sociais, no caso, né? Tipo assim, não que não seja legal vir um cliente de lá, ok. Claro, não. Mas, assim, parando para pensar, faz muito sentido e é importante. Por quê? Porque às vezes o cara entra lá na rede social, é perfeito, é lindo, maravilhoso. Aí o cara vai prestar um serviço, tá uma merda, não dá certo e, cara, não tem suporte, não tem nada. Eu falo isso pra você assim, não no caso só de consultoria, no geral, velho. Quantos restaurantes a gente vê uma foto linda, top no Instagram, e a gente vai comer e fala, pô, meu... Não era nada disso, não era nada disso, entendeu? Eu penso assim, eu sempre, né, a gente pode mudar, claro, eu quero dividir, como você bem falou, hoje trabalho com a rede social, com a Papum, né, um excelente serviço. E eu tenho o resultado disso. Sim. Vem cliente por lá perguntar como é que funciona. Hoje mesmo visitamos o cliente para vender. Mas a questão ela não está contratando porque ela viu um carrão lá no store. Exatamente. Ela não está contratando porque eu estou no melhor prédio da cidade. Não está contratando porque eu tenho uma estátua de alguma coisa na minha mesa. Sim. Ela não está contratando por causa disso. Ela está contratando porque quando ela abre lá, e é isso que eu falhava, né, na parte do marketing, você me ajuda aí, a Papum vem me ajudando, mostrar o que a gente faz. Sim. Olha, então a gente está atuando no supermercado e a gente viu que lá algum dono do supermercado que segue a gente, que viu, viralizou alguma coisa e viu que a gente faz um trabalho no supermercado. Legal, acho que faz sentido para mim. Então, eu quero que nas redes sociais da Germano tenha aquilo que a gente faz. E as pessoas visualizem que aquilo, caixa de perguntas é muito bacana, as pessoas têm melhorado muito, têm feito pergunta, as enquetes, as pessoas contratarem porque ela enxerga que aquele serviço faz sentido para ela. E não pelo status de ter um carrão lá na frente da Germano, não é por causa que lá eu tenho a maior TV na minha sala, não é nada disso. Né? Então, nessa questão, eu
sempre mostrei ela menor do que ela é. Porque não faz para mim, né? E nada contra quem faz diferente. Para mim, eu sempre mostrei ela menor do que ela é, porque para mim é um resultado que é importante. Né? Então... Entendi. E, cara, é total sentido. Mas, assim, felizmente, o seu marketing também vai elaborar um negócio aí que, vai parecer que a Germana é Big Tech. Exatamente. Mas vai chegar um momento que isso, às vezes, é necessário. Sim, né? lógico. Mas é que, assim, necessário no seguinte sentido. Mostrar que a gente está atuando com clientes gigantes. A gente atende multinacional hoje, né? Olha, bacana, eles atendem multinacional. Só que eu atendendo multinacional, olha para você como é controverso. Tem cliente que é pequeno e fala, não, se ele atende multinacional, imagina o preço que é. Exatamente. Então, é até importante você manter os pés no chão por causa disso. Porque você olha uma coisa muito bonita, o cliente fala assim, não, isso nem é para mim. Isso é caro. Isso nem é para mim. Nem precisa mandar orçamento nada, não. Exatamente. Eu tenho até medo de perguntar. Então, essa questão, eu penso sim, melhorar a estrutura de trabalho para o meu time. Eu penso sim, mostrar como ela é Germana. Hoje a gente tem uma estrutura legal, né? Você conhece bem lá. Então, assim, o importante é a gente mostrar como a gente evolui, mas não atrelado a bens, não atrelado a nada, porque isso não tem a ver com resultado, né? Exato. Então, E eu acho interessante, assim, às vezes a gente vai tá fazendo alguma reunião, tá conversando assim com alguém e tal, e você tá falando sobre, a pessoa demonstra o interesse, ao mesmo tempo ela já acha que é caro, por conta do que você falou, de atender multinacional e tal, vamos supor, uma loja aqui, pequena, que tá começando, tá querendo uma ajuda e tal, e aí você fala assim, não, eu vou te ajudar, a gente primeiro só precisa entender assim, ó, quanto que você fatura, ou uma média assim, quanto você pode pagar para ver o que a gente pode fazer dentro desse valor. Perfeito. Eu acho isso muito legal, entendeu? E eu acho que é muito importante, porque a pessoa se sente mais acolhida nessa situação, né? Você não está desfazendo dela ali, você pode ajudar ela de alguma forma, que seja, e é que nem no nosso caso. O cara pode pagar por um post por semana. Beleza. Perfeito. É o que ele pode. Só não peça 5 posts. Exatamente. Mas se a pessoa só pode investir por um post, tá tudo bem. A gente vai fazer o melhor post possível e vai soltar no melhor. Exatamente. Eu não conheço muito de marketing, mas tô falando aqui um pouquinho mas é verdade. dessa situação. Então, assim, eu vou fazer isso. O cliente da consultoria, eu tenho só um orçamento, muito pequeno. Legal. Então, a gente vai te ajudar de acordo às condições, né? O Rodrigo trabalha comigo e fala que eu vou pegar a frase do Cortella para mim, né? Que eu tô já, tanto que eu falo ela. É fazer o melhor nas condições que tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que acontece? A pessoa tem o poder para investir esse valor, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse valor. Sim. A pessoa só não pode ter um poder de investimento e achar que a empresa dela vai pular de faturamento, que vai reduzir tudo aquilo com aquele poder de investimento. Não adianta. Então, a gente atende multinacional? Atende. O poder de investimento da multinacional é alto? É, mas nem sempre tem budget, mas é alto. Porém, o trabalho lá é mais árduo, tem mais horas, tem mais esforço, tem mais mão de obra envolvida. Um trabalho com investimento menor, você tem a capacidade de atender ele de uma outra forma, porque a gente tem consultores para todo tipo de cliente. Então, é muito importante essa questão de poder de investimento. Sim. O que você tiver de investimento, mesmo que seja uma reunião. Tenho R$100 para investir. Legal, vamos marcar uma reunião. Deixa eu te fazer um overview da sua empresa aqui. Vamos bater um papo. Vamos ver se você pode investir só 100 mesmo, né? Ou vamos lá aqui, vamos fazer. Realmente precisa disso nesse momento, né? Perfeito. Você tem R$100? Legal. Vamos fazer uma reunião. Então, paga pela reunião, que eu vou te fazer pelo menos um mapeamento inicial, para onde você vai seguir. Me conta que eu vou direcionar o que é preciso. Dando um exemplo, né? Então, é importante que porque as pessoas têm essa visão. Atender um multinacional, a gente atende clientes grandes, né? Tanto aqui em Mogi Guaçu quanto nível Brasil, as pessoas começam a ter esse receio. Enquanto você atendia um cliente pequeno, dava para eu pagar, agora não dá para você pagar da mesma forma. Eu acho que todo prestador, todo não, né? Mas uma boa parcela do prestador é isso, fazer de acordo ao ajuste do cliente, pelo menos deveria ser. Né? Então, eu tenho só esse investimento, eu vou fazer dessa forma. Né? Exatamente. Cara, eu acho que é muito isso, dessa parte, falando sobre investimento, valor de empresa e tal, porque se você pegar uma multinacional, você tem que cobrar, óbvio, o que aquilo vai te demandar. Perfeito. Certo? Então, o cara fala assim, não,
cara veio aqui, fez um orçamento para mim muito alto, só porque ele atende multinacional, dependendo da situação, não. Realmente tem que ser o real ali, o que ele vai precisar. Entendeu? Às vezes acaba não compensando nesse ponto, né? Primeiro passo, porque daí, quando você trabalha como multinacional, você só fala de número, resultado, qual que é o payback, o retorno sobre o que eu investi, qual que é o ROI, né? Tô pagando a consultoria, mas eu quero o retorno a partir de agora. Você deu o primeiro passo, eu quero o retorno. Então, essa é a questão. A pressão, o resultado, você está lidando com milhões, você tem ali todo um investimento por trás, você tem condições, o sistema é o melhor que tem, então você consegue fazer tudo dentro do sistema. Quando eu vou trabalhar com uma empresa de pequeno porte, o sistema é limitado. Ele não consegue fazer... Ou, na verdade, o empresário usa 10% do sistema, na maioria das vezes. Exato. Então, você tem que desenvolver tudo isso, a capacidade é menor. Então, eu trabalho numa multinacional que o sistema é SAP, o maior sistema do mundo. Exato. Então, você tem condições de fazer tudo que é preciso. Né? Então, sobe o sarrafo. Quando você atende uma empresa pequena, é uma outra condição. Às vezes não tem nem produto cadastrado, né, mano? Às vezes uma empresa pequena, tipo, a maior dificuldade os caras têm sistema. Parece que é só para ter ou só para operar. Na verdade é só para passar venda. É só para passar venda, né? Só para poder falar ali, e eu não, baixar. tipo assim, não é nem julgando nem nada, sabe? É normal. Mas é engraçado, porque é normal, velho. Sim, o sistema tá ali na frente do caixa só para passar a venda. Exatamente. Às vezes emitir uma nota ou um cupom que seja, tá mais para isso. E o sistema tá muito além disso. Aí você fala assim, vê um relatório para mim do estoque. Mas o estoque não está atualizado faz um tempo no sistema. Precisa inventariar aqui, precisa contar um pouco, mas tá mais ou menos. E aí você vê que não tá, né? Então, hoje a gente até foi visitar um supermercado, uma Gimirim, ainda não é nosso cliente, ainda não vou divulgar aqui ele. Mas assim, eu achei bem organizado. Muito, né? Muito. Então, assim, puxa a venda comentou, né? Puxa a venda do dia aí, já tá ali, né? Então, não é comum acontecer isso. Exato, mas é porque parece que entrou uma pessoa, parece não, né? Entrou um colaborador destinado a isso, isso facilitou. Porque hoje a maioria ainda dos pequenos empresários, o sistema tá para vender. Me puxa alguma coisa, então, aí não tem. Então, assim, na verdade ela se tornou um funcionário da própria empresa, que aí começa só tirar o seu salário dali e as coisas não caminham para o melhor caminho, né? No melhor sentido. Exatamente. O que você acha, qual que foi aí, que você lembra talvez, você mesmo, como empreendedor? Eu não entendi. O que você falou? Não entendi, João? Beleza. É uma hora, né? Fechou. Show. Bacana. Fechou. No caso, até me perdi o que eu estava falando. Você mesmo, como pessoa, quando você começou a empreender e tal, você teve alguns problemas assim nesse tipo também, de organizar ali o físico e o jurídico? Você já estava mais tranquilo com isso? Por ser uma consultoria, de trabalhar com isso, então eu sempre fui muito exigente com a Germano, né? Então, todo o tempo ocioso que eu tinha, ou não ocioso, nos tempos fora do horário comercial, eu sempre procurei ter documentado tudo. Então eu sempre eu tinha o cartão da pessoa física e jurídica. Se eu fosse abastecer o carro durante a semana, era da pessoa jurídica que eu estava indo em cliente. Se fosse abastecer no final de semana, eu já usava o meu cartão da pessoa física. E aí os processos. Então, quando eu fui começar a contratar as pessoas, claro que o primeiro não. O primeiro entrou junto comigo na batalha, que é o Rodrigo, que está aí até hoje. Mas os demais, eu já fui evoluindo. Hoje, no tamanho que a Germano que ainda é uma empresa pequena, eu tenho tudo documentado. Fluxo, POP, tem toda a documentação para uma pessoa entrar e trabalhar. Sim. Então, todo o tempo, eu fui criando BIs, indicadores. Eu sempre fui muito bitolado, porque se eu oferto isso para um cliente... Sim, você tem que ter, né? Eu tenho que ter, né? Tem aquela história lá do cozinheiro. Se ele não come no restaurante, tem algum problema. Né? Então, é importante isso. Então, hoje, eu procuro ter tudo muito detalhado dentro da Germano. Sim, tudo. Eu acho que é importante, claro. Eu falo para você que, assim, eu tenho uma empresa de marketing. Então, assim, o que tá lindo na minha empresa? Instagram, a parte de marketing, beleza. Cara, só que você, mais que ninguém, sabia disso. Quando você pega para organizar, tava ali junto o físico, o jurídico, tudo meio... Sim. Isso é meio natural, né? E aí, como a gente trabalha com isso, então, por exemplo, a minha noiva,
A Juanita, ela tem 2 lojas. Então, no começo do relacionamento, eu era namorado e consultor, né? Você acaba fazendo isso. Por quê? Porque você vê as coisas que podem ter oportunidade. Ela com a mente aberta total, uma baita de uma empreendedora, ela executou. Até demais. Eu falo que eu acabei estragando um pouco, ela ficou até mais do que eu, metódica em algumas coisas. Né? Então, assim, a gente acaba vivendo isso. Sim. Meu irmão tem escritório. Já fiz planilha para um monte de coisa, já fiz... Enfim, a gente tenta sempre fazer que as pessoas andem no caminho. Então, eu sou o primeiro. Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, alguma coisa assim. Na Germano, não. Lá é mais metódico que qualquer outra empresa. Então, acabou espalhando até para minha noiva, que hoje ela faz muito bem. De tanto que eu falar no começo, hoje ela trabalha muito para deixar não só o atendimento, estoque, enfim. Ela tudo faz certinho, né? um bom trabalho lá nas lojas dela. Top. Mano, tem algumas perguntas aqui que eu vou mandar para você. Só que no caso dessas perguntas, eu vou fazer as perguntas antes, tá? Tá bom. Depois a gente faz um merchan para os nossos patrocinadores. Legal, aí de novo. Vamos fazer. Bom, as perguntas aqui que a gente tem. Vamos lá. O Rodrigo manda uma pergunta para você. Crescer para contratar ou contratar para crescer? Uma pergunta boa, né? Essa é uma pergunta chave. Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis. Depende muito do estágio da sua empresa, depende muito do investimento, enfim. Depende muito do seu estilo. Tem empreendedor mais arrojado, tem empreendedor mais seguro, né? Eu já testei as duas, né? Mas de um tempo para cá, eu venho sempre, primeiro, contratando para crescer. Mas o normal, vamos falar assim, cresce e organiza, cresce e organiza. Esse é o meio que um padrão. Então, cresce e contrata, cresce e contrata. Mas pelo nosso negócio ser de melhoria contínua, redução de custo, e hoje é uma empresa saudável, eu procuro contratar para poder crescer. Então, essa é uma prática que eu faço. Mas o normal do mercado cresce e depois contrata. Tá? Eu contrato para depois crescer, por hoje estar nesse momento e a minha empresa ser disso. Né? Então, talvez se eu tivesse uma loja, uma distribuidora, um outro empreendimento de produto, talvez, ou de outro serviço, eu primeiro cresceria para depois contratar. Top. Aí tem uma outra pergunta aqui do Vitor. Compra física ou compra online? Compra online. Hoje, praticamente tudo compro pela internet. Eu gosto muito de comprar online também. Cara, mas tem coisa que eu não gosto de comprar na internet, velho. Tipo assim, uma roupa, uma camiseta, um tênis, mano. Eu gosto de colocar no pé ali às vezes e tal. Isso que eu sou do digital, mas... então, a gente já falou disso já uma vez. Né? Exatamente, mas tem coisas que sim, tem coisas que eu não ligo não, manda bala no online. Eu só compro aquilo que é fisicamente e aquilo que paga frete na internet. Então eu tenho esse paradigma do frete, então eu não sou muito a favor do frete. Fora dos custos também, né? Pesquisa mais que não sei o quê. Exatamente. Galera, seguinte, eu compro, apareceu ali, se eu tô com dinheiro... O preço tá ali, gostei, tchau, foi. Posso dar uma pesquisadinha rápida, 1 ou 2 ali e tal. Kaique, dias. Bem por aí. Dias ali, ó, pesquisando. Carlão, tô pesquisando aqui, o negócio tá, um ar-condicionado, não sei o quê. É bem por aí. Dias e dias. Mas agora, né, crescendo, atendendo mais clientes, eu tenho incentivado o negócio local. Então eu tenho dividido isso aí. essa questão de comprar pela internet, pelo preço. Eu tenho incentivado o comércio local. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu tenho cliente, tudo aquilo que eu conheço, gosto muito de ir nos lugares que eu conheço os proprietários, tenho, né, seja amizade ou apenas colega, eu incentivo. Hoje tenho incentivado mais. Antes eu era focado 100% no online. Mas hoje eu tenho dividido isso aí para incentivar os clientes, amigos e parceiros. Tá certo, é isso aí. Outra pergunta aqui do Danilo. O que para você é empreender em uma palavra? O que é empreender para você em uma palavra? O que isso te resume? Dá para resumir? Caramba, em uma palavra? Essa é uma pergunta boa. Loucura, né? Loucura talvez seja a palavra, né? Loucura. Tô brincando. Mas eu acredito que seja... Reinventar. Você tem que se reinventar todos os dias. Todo dia. Esse ano... Eu ia falar planejamento, mas ia ser muito metódico, né? Nossa. Mas enfim, eu acho que reinventar. Porque esse ano eu tenho outra visão da empresa do que ano passado. As metas são outras, os desafios são outros. Então acho que reinventar... Muita coisa nova, né? Muitos desafios. Então eu acho que reinventar é uma
uma palavra que cabe. Outra pergunta da Letícia agora. B2B ou B2C? E explique, por favor, essa sigla para a galera. Legal. B2B, traduzindo rapidamente, é vender para empresas, vender para CNPJ. Exato. B2C é vender para consumidor final, vender para pessoa física. Dá para fazer o B2B, B2C, que a galera tem feito aí também, que é as duas frentes, né? Vender tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Eu acho que pessoa jurídica. Sim. É o meu negócio, né? Negócio, mas eu acredito que é o caminho. Tem os desafios de lidar com o empresário, mas eu acho que pessoa jurídica, B2B. Top. E para você, qual o melhor podcast que você já participou na sua vida? Papuncast disparado. O mais top da galáxia. Uma estrutura fora do comum. Topíssimo, demais. Muito bacana. É isso. Bom, galera, antes da gente finalizar, eu só quero contar para vocês, vou dar uma cortada para aquela câmera principal agora, para mostrar, né, que tá eu, o Kaique aqui e tal. Legal. Então, ó, só para deixar claro para vocês, a partir de agora, próximo podcast, já na próxima segunda-feira, tá? A gente vai estar trazendo aqui o nosso convidado, a gente ainda não sabe quem a gente vai começar a divulgar para vocês nessa semana, e vai estar eu e o Kaique sentado aqui fazendo as perguntas para o nosso participante, tá? A partir de agora vai ser dessa forma, vai ser nesse formato. Espero que vocês gostem bastante, espero que dê certo, que a gente não bata a cabeça. Com certeza já deu. A gente não sabe quem é ainda, porque tem bastante gente na fila já. A gente já falou para a galera do projeto, os amigos, os patrocinadores que a gente vai falar novamente aí, que são nossos parceiros. Então a gente já tem tudo bem planejado, a gente já tem tudo bem organizado. Então, assim, a gente vai soltar os próximos stories, a gente vai falar bastante, mas vem uma galera boa aí, né? É só o início, a gente fez para me apresentar aqui e bater um papo, mas a gente tem muita gente boa para vir conversar, compartilhar. Então esse é o nosso intuito aí. Quer começar falando aí dos nossos patrocinadores? Claro, vamos lá. Nossos parceiros, né? Além de patrocinadores, clientes, amigos. Exatamente. Então, queria agradecer ao Lucas, do Varanda, né? O Ayrton lá, são amigos, são nossos clientes, patrocinadores, então estão com a gente em todos os projetos. Então, como você disse, um excelente pão de queijo ali. Nossa, topíssimo. Agora pão de queijo é o melhor. Estão com 3 postos já. Estão ali no Varanda, tem lá na Estiva, lá no Itaqui, tem outro aí. Então, tem um monte. Onde você quiser tem posto Varanda aí. Queria agradecer a eles. O Vitor do Deck vem aí com novidades, né? Vem aí... É o beer que mais bomba em Mogi Guaçu, é o Deck Beer. Os caras... Inventa. Você vai passar lá naquela rua lá do deck lá na sexta-feira, você não consegue nem passar de tanta gente que tem lá. Isso é verdade. É ruim? Não, filho, é top. Só lota onde tá bombando. Exatamente. Aí eu tive com ele hoje, tá com umas ideias bacanas, a gente vai aumentar. Vai participar aqui também. Vai, com certeza, é o nosso convidado aí, né? Obrigado a vir aí com a gente. Exatamente. Então, aumentando, tem projetos novos, então acompanhem lá nas redes sociais deles lá, que tem novidade bacana para vocês. Mas a gente vai postando tudo lá no Papuncast, fechou? Show de bola. Pode deixar que nós vamos mandando lá. Beleza. Posto Varanda, Deck Beer. Agora a gente vai falar um pouquinho também. Calma aí, deixa eu só... relembrar, porque a gente selecionou uma ordem certinha aqui, senão dá ruim se não falar de um por um. Justo. Bom, lembrando da Bom Pão também, tá? Bom Pão é a maior fábrica de pão para cachorro-quente, hambúrguer, placa de bolo de Mogi Guaçu, Mojimirim e região. Eles estão há mais de 40 anos. Quem que fica mais de 40 anos no mercado hoje, mano? Só um dado aqui rapidinho para te interromper. 90% não passa de 5 anos. 90% das empresas não passam de 5 anos. Não. 40% deve ser menos de 0,5%. Porra, menos. 40 anos de empresa. Vai falar que é ruim? Que possível. Sem chance. E aí a gente tem aí a Remax, que é a companhia de imóveis lá da doutora Solange. Top demais, não tem o que falar. Melhor imobiliária da cidade, para locação, para venda, transparência sensacional. Então assim, ó, companhia de imóveis e administradora de condomínios, somos CIA Administradora. Administradora a maior da região. Não tem para ninguém. É confiável demais. Ali, ó, sem palavras. Né, Kaique? Com certeza. Show de bola. Já é maior de idade. Então já é maior de idade. Mais de 20 anos no mercado. Mais de 20 anos no mercado. Uma imobiliária há mais de 20 anos no mercado. Uma administradora de condomínios há mais de 20 anos no mercado. Como que você
vai falar que não, essa empresa é idônea. De jeito nenhum. Não tem o que falar. Passou da maioridade, não tem ali, pode ter melhorias, oportunidades, mas ninguém passa. 18 anos tá ali entre os 2% do que abre, né? Então, muito pouco. Se tá lá, a doutora Solange, nossa cliente ali na imobiliária. Exatamente. Pessoa boníssima, tá ali com a gente. Queria agradecer. Obrigado pelo patrocínio aí. Tamo junto. Germano Consultoria, do nosso parceiro Kaique Germano. A Germano Consultoria, como vocês sabem... Não, fala, né, moleque? Vamos lá. É uma consultoria buscando prezar sempre pela melhoria dentro da sua empresa. Exato. Fazer o melhor para que você tenha oportunidades ali de curtir a família, para que você realmente possa gerir a sua empresa e não ela gerir você. Então, a gente faz desde a parte financeira, estoque, desde o pequenininho até a multinacional. Então, a gente está ali para poder atuar dentro da sua empresa, dentro do seu bolso e da sua realidade. Então, esse é o nosso objetivo aí. É isso. Depois temos quem? A Papum Digital. Papum Digital, a nossa empresa que transforma ideias em conteúdos. Esse é o slogan da Papum, o mais top, marketing digital, onde a gente pode fazer o seu site, pode fazer a sua loja virtual, pode gerir o tráfego pago da sua empresa, também fazer as artes de gerenciamento do Instagram da sua empresa, onde tudo isso a gente vai organizar para que a gente possa entrar no acordo e fazer com que você tenha o melhor resultado. Fechou? Então é isso. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores, agradecendo ao Kaique pela participação, por estar contando um pouquinho da história aí pra gente. E agradecer ao pessoal aqui também da CSI Max que puxou a estrutura pra gente muito aqui. Muito bacana. E é isso, logo vão ser patrocinador, vão fechar aqui para nós daquele jeitão. Vamos agora já. 0800. É isso. E bom, é isso. Queria agradecer, Carlão, obrigado pelo convite. Tamo junto. Né? Não só pela entrevista de hoje, mas pela parceria que estamos fazendo tanto na Papum quanto na Papumcast. Então a gente tem objetivos bem claros e agora processos bem claros para que isso aconteça. É mais, não é fácil não, viu? O homem pega no pé ali. Tem que dar uma educada. Tem o cara do marketing, mas é bom ter processo. Então isso dá uma credibilidade, isso dá um sossego e é isso que a gente vai fazer junto. Sucesso para nós 2024, sucesso a todos. Vamos para cima, vamos começar. É isso. Valeu, Fechou? Tamo junto. Valeu. Abraço.